Olá pessoal, aqui o engenheiro Kleber Santos, iniciando mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje estarei falando sobre o prontuário da instalação, que é exigido lá no item 20.6 da NR20. Estaremos fazendo aqui um resumo e tentando transmitir para vocês as informações para que você consiga entender e interpretar o que seria o prontuário da instalação. Se gostar desse vídeo, nos siga aí, se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram, Engenheiro Kleber Santos, tem o nosso site www.engenheiroklebersantos.com.br, visita aí nossas redes sociais, curte, comente, compartilhe. Então, vamos aqui para a tela do computador iniciar o nosso vídeo. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo do prontuário da NR20, fazer um resumo aqui do que seria isso, certo? O que é o prontuário da NR20? Lá no glossário da própria NR20 tem a explicação, que é um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica das informações técnicas pertinentes às instalações, geradas desde a fase de projeto, operação, inspeção e manutenção, que registra em meio físico ou eletrônico todo o histórico da instalação ou contém indicações suficientes para obtenção desse histórico. Meio complexo nessa explicação aqui, mas vamos dar uma melhorada para você entender melhor. Na verdade, o prontuário da instalação da NR20 é um conjunto de documentos como desenhos, plantas, certificados, fichas de produtos, formulários, entre outros, que serve para identificar os possíveis riscos em ambientes onde são realizadas atividades com inflamáveis e ou líquidos combustíveis. Portanto, o prontuário da instalação é o que evidencia o atendimento à NR20. É você unificar um bocado de documentos e montar um prontuário, montar um produto organizado para que fique fácil na hora de uma fiscalização, na hora de uma necessidade que o próprio trabalhador pode ter, você saber onde está aquela documentação referente aos riscos no ambiente. A exigência desse prontuário está lá no item 20.6.1 da norma NR20, que fala da elaboração do prontuário da instalação para todas as atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação das instalações. Então é isso. Até na hora, se você tiver, por exemplo, um posto de combustível e você quiser desativar ele, você tem que pegar toda a documentação que você organizou para desativar, para deixar todo o patrimônio organizado e anexar isso ao seu prontuário de instalação. Então, essa gama de documentos unificados em um único local, que agora pode ser em vários locais, mas que saiba, contém um índice e saiba onde está e tem um responsável por essa documentação, para facilitar numa fiscalização. Então, prontuário da instalação nada mais é do que isso. Agora tem, para a gente saber quais são essas documentações que precisam colocar no prontuário. No item 20.6.1, determina que o prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação. Então vamos passar a falar da documentação que você precisa organizar para conter o seu prontuário. No prontuário atual, nós temos 5 itens que precisam ser elencados e organizados para ser colocado no prontuário. São eles. Na linha A está falando projeto da instalação, que você encontra na própria NR20, lá no item 20.5, você encontra as informações de como organizar esse seu projeto de instalação.
Eu não vou explicar cada item desse, para o vídeo não ficar longo, e farei vídeos separados explicando cada um desses e mostrando como você organizar e manter. A linha B, plano de inspeção e manutenção, que contém lá no item 20.10. Tudo isso dentro da própria NR20. Estou falando aqui, para não confundir, estou falando aqui do prontuário da instalação, que é o item 20.6. E dentro desse item 20.6 existem essas 5 alíneas. Cada linha dessa contém outro item que está dentro da própria NR. Então, o plano de inspeção e manutenção está lá no item 20.10, você pode ver como preparar ele. A linha C, risco, análise de risco, está lá no item 20.7, que também há exemplos de, não seria modelos, há exemplos de como você preparar essa análise de risco lá no glossário. Algumas, me faltou a memória aqui agora, algumas tratativas. Plano de prevenção e controle de vazamento, derramamento, incêndio, explosão e identificação das fontes de emissão fugitiva, que está lá no item 20.14. E a linha E, plano de resposta à emergência, que é o item 15. Beleza? Então, preparando essas 5 etapas aí, que estão, cada uma delas estão discriminadas da forma como você preparar em outros itens da própria NR, você consegue montar o seu prontuário de instalação. Algumas alterações ocorreram no item relacionado ao prontuário de instalação com a entrada em vigor do texto da nova NR20. E as principais foram que existia um texto de 2012 e agora com a portaria 1360 de 2019, de 9 de dezembro de 2019, houve algumas alterações. E para ficar melhor entendido, vamos ver, porque eu estava observando na internet, ainda há muita informação do prontuário de instalação com relação ao texto da NR de 2012, que agora já estão os outros, certo? Uma das alterações foi justamente a numeração do item, que antes era o item 20.19, agora passou a ser o item 20.6, que fala sobre o prontuário da instalação. Lá no item 6 da NR20 você vai encontrar o prontuário da instalação. Então saiu do 19 para o 20.6. Outra alteração do texto de 2012 para o texto de 2019 foi que no 2012 existiam 8 alíneas, aquelas 5 que eu falei anterior e mais 3. Que seriam procedimentos operacionais, certificado de capacitação dos trabalhadores e análise de acidente. Isso era para conter dentro do prontuário da instalação. Com o texto de 2019, essa exigência foi suprimida, porém, vale lembrar que foi suprimida da obrigatoriedade de se colocar no prontuário da instalação, porém, a obrigatoriedade continua dentro da NR20, entendeu? Então esses 3 alíneas aí, que antes você precisava estar contido junto com toda a documentação do prontuário, agora não precisa mais, porém o posto tem que permanecer elaborando. Feito disso, vale lembrar que esse item continua obrigatório na NR20, apenas foram suprimidos do prontuário. E uma outra alteração foi que agora a classe 1, que antes, geralmente formada pelos postos de combustíveis, que antes havia necessidade de se manter esse prontuário em um único local físico, agora se igualou às instalações de classe 2 e 3, que podem estar separados. Então, no texto da NR20 de 2012, as empresas classe 1, ela não podia estar com essa documentação separada dentro da empresa, em alguns setores, ela tinha que estar contida em um único local. Agora ela pode estar separadas, desde que seja mencionado no índice a localização destes na empresa e o respectivo responsável, podendo ser mantido também em sistemas informatizados. Então, essa questão da guarda da documentação
Agora ela pode ser separada, vale lembrar que precisa ter um responsável pela guarda dessa documentação, saber onde ela está, porque numa eventual fiscalização há necessidade de saber onde está, para o fiscal não chegar e estar guardado numa sala fechada ou estar num computador que ninguém tem acesso. Isso não pode, você tem que estar disponível para a fiscalização, para o trabalhador, para o seu representante legal. De acordo com o item 20.6.3, o prontuário da instalação deve estar disponível às autoridades competentes, bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. Foi o que eu acabei de falar, entendeu? Está lá no item 20.6.3. Exceto nos aspectos ou partes que envolvam informações confidenciais. Então, se a empresa tiver informação confidencial que está contido ali naquela documentação, então isso aí requer um excesso, um excesso que você não precisa, não tem a obrigatoriedade de mostrar. O restante, sim. Então, pessoal, isso aí foi uma pincelada muito simples, rápida, para você entender um pouco o que é o prontuário da instalação, e em breve estarei fazendo outros vídeos discriminando cada item daquele do prontuário. Beleza? Agradeço aí pela atenção e se inscreve aí no nosso canal no YouTube, nos siga lá no Instagram, Engenheiro Kleber Santos, no nosso site www.engenheiroklebersantos.com.br e o nosso WhatsApp aí que também está aí na tela. Beleza? Forte abraço, siga a gente, se inscreve aí, curte e compartilha. Valeu? Forte abraço.